Antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido para você, para que eu possa auxiliar um número cada vez maior de mulheres a empoderar-se para ocupar os espaços e não mais sofrer injustiça. Eu preciso que você deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e acione o sininho para todas as vezes que houver conteúdo novo você ser avisada. E não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, ok? Eu e elas agradecemos a você. Beijo grande. Num tema que é extremamente importante e que eu tenho certeza que interfere na sua vida, assim como interfere na minha também. E isso significa dizer que interfere de maneira poderosa na sua autoestima. Sabe o que é? São as crenças. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre crenças e no vídeo de hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais, porque eu entendo que cada vez que você tem um pouco mais de conhecimento sobre o funcionamento da sua mente e se autoconhece, com certeza você vai poder gerenciar a sua vida da melhor forma e, consequentemente, ter uma melhor autoestima, uma autoestima mais elevada, certo? Então vem comigo que hoje o papo é sobre crenças. E eu já vou logo perguntando a você. Você já parou para pensar nas verdades absolutas em que você acredita? Isso mesmo. Você acredita até hoje que não é uma pessoa que é para ser feliz no amor? Que não serve para casar? Que tem o dedo podre para homem, para relacionamento? Eu já ouvi muito disso. Não, eu não nasci para casar. Eu não tenho sorte no amor. Isso aqui não é para mim. Isso aqui é só para os outros. E isso você acredita de tal forma que está interferindo na sua vida. E todas as suas atitudes, ações estão sendo pautadas em cima dessas verdades absolutas que você ao longo da sua vida está acreditando poder. E são elas que nós chamamos de crenças. Mas eu trago para você também uma definição simples para que você se aprofunde um pouquinho mais. Veja só, o conceito de crença são tudo aquilo que você acreditou ser verdade e deu força a essa informação. Isso mesmo, a crença ela se manifesta na nossa vida através da força que a gente dá a ela. É um pensamento que você passa a ter e aí você dá força a esse pensamento, a essa ideia, mas dá uma força tão grande que ela começa, né, você começa, ou melhor dizendo, a pautar a sua vida em cima dessas crenças, desses pensamentos, dentro dessas ideias que você tem como verdadeiras. Isso é muito profundo, isso é muito sério, porque é preciso estar questionando essas verdades absolutas, essas crenças que ao longo dos anos foram se formando e que são elas que de repente estão impedindo você de ter uma vida plena, uma vida mais realizada, da maneira que você merece e que você nasceu para ter. Vamos aqui aprofundar um pouquinho mais ainda, isso mesmo. Então, crença, você entende que é você que dá essa força a ela. Sabe esse pensamento aí que você está tendo de que não tem sorte no amor? É uma crença, isso mesmo. Lógico que a gente vai descobrir como é que essas crenças se formam. Ok, mas você já vai entendendo que você deu força a esse pensamento e através desse pensamento ele está pautando a sua vida. Se você acredita que você não tem sorte no amor, que você realmente só atrai relacionamentos ruins, o que é que você acha que vai acontecer? Vai acontecer o que você acredita, porque crenças são autorrealizáveis. Isso mesmo, o que você pensa, você atrai, se materializa. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, certo? Então são tudo aquilo que você acreditou ser verdade, deu força e poder. Então é preciso estar entendendo quais são as crenças que estão povoando a nossa mente, né? Que estão povoando a nossa mente. É preciso entender quais são as crenças que a gente está direcionando, pautando a nossa vida. Eu vou tomar decisões e eu decido em cima de quê? Das minhas crenças. Certo? Eu faço um julgamento sobre um comportamento de alguém ou da sociedade de maneira geral e esse comportamento é pautado em cima de quê?
das minhas crenças, daquilo que eu acredito, né? E outra coisa, Isabel, e essas crenças? Quais são as crenças verdadeiras? Não é que as crenças são verdadeiras ou são mentirosas. As crenças é tudo aquilo que você acredita. Então, se você acreditou, ela passa a ser verdadeira. Agora, à medida que você vai identificando que tem crenças que te impulsionam e tem crenças que te colocam para baixo e que você vai tirando poder dessas que colocam você para baixo, aí sim, aí você vai modificando, reprogramando essas crenças, passando até crenças novas, e aí a gente chama também de crenças empoderadoras, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Existem vários tipos de crenças, mas basicamente existem duas que fica bem mais fácil de a gente compreender e que interferem diretamente na nossa autoestima. São as crenças fortalecedoras, isso mesmo, como a própria palavra diz, fortalecedoras. São aquelas que te coloca para cima, que diz que você é capaz, que você é bonita, que você tem habilidade, que você é merecedora. São todas aquelas crenças que você tem sobre você, não é? Que diz assim, eu consigo, eu sou uma pessoa confiante, eu sou bonita, eu me basto, eu sou suficiente, eu sou capaz, eu consigo fazer isso aqui, eu sou capaz. E mesmo quando algo dá errado, você, não, eu sei que pode dar errado, mas eu vou lá e refaço. Veja, são as crenças que você tem dentro de você que são fortalecedoras. Acredita em você, faz com que você siga em frente, faz com que você se desafie, faz com que você consiga alcançar os seus planos e seus objetivos. Então elas lhe fortalecem, elas lhe empoderam, então elas te dão força, fazem com que você avance na sua vida. Entendeu? Agora também nós temos as crenças limitantes. São aquelas que fazem com que a gente não se sinta segura, não se sinta capaz. É aquelas que dizem, será mesmo que eu sou capaz? Não, isso não é para mim. Não, tá bom isso aqui, não dá para mim não. Eu sei que eu tenho até habilidade, mas não dá certo. Comigo não dá certo, nunca dá certo. Então são essas crenças, não é, de limitantes que a gente também tem, todos nós temos crenças limitantes, né? Algumas pessoas têm mais do que outras. E o que a gente deve fazer, Isabel? A gente deve identificar, né? Porque normalmente a gente não está avançando em alguma área da nossa vida por conta dessas crenças limitantes que a gente tem. Quer ver? Tem muita gente que cresce entendendo, por exemplo, que dinheiro é algo sujo, que dinheiro não é algo bom, que todo mundo que tem dinheiro rouba. Então, quer dizer, foi criado com essa crença de que ter dinheiro é algo ruim. Quando você vai olhar a vida daquela pessoa, ela várias vezes ela já teve a oportunidade de ter uma vida financeira equilibrada, mas existe aquela crença lá dentro dela que ter dinheiro é algo ruim. Então, ela mesma se sabota e faz com que aquele dinheiro que vem também saia na maior facilidade. E ela sempre está ali sem grana, sem dinheiro, sempre no aperreio. Isabel, então todo mundo que está sem grana é porque ela tem essa crença limitante de... Não é que todo mundo, mas tem muita gente, não é, que está pautando a sua vida financeira de acordo com as suas crenças limitantes com relação a dinheiro. Aí eu posso te dizer, existe muita gente, certo? Então assim, como interfere? Quer ver outra crença? Às vezes você está fora do padrão, não é? Do padrão, do peso ideal que nossa sociedade impõe como sendo verdadeiro. Aí você é uma menina linda e todo mundo fala, mas tão bonita de rosto, pena que é gorda. E você cresce com aquilo, entendendo que o seu corpo é feio, que realmente você só tem um rosto bonito, então você vive escondendo o seu rosto, se limita a vestir uma série de roupas. Por quê? Porque você realmente, dentro de você, passou a acreditar que seu corpo tem problema, que seu corpo não é merecedor de vestir determinadas coisas, você tem vergonha de estar expondo ele. Então você começa a perceber, começa a ver que você só começa a valorizar só o seu rosto. E aí você tem aquela crença que realmente seu corpo tem algum problema, quando na verdade não existe problema nenhum. Mas se você acredita que tem problema,
Como dizer a você que você não tem? Então, só a partir de uma tomada de consciência, né, você passar a entender, racionalizar e começar a questionar essas crenças. E aí você vai começar o quê? A confrontar. E diante desse confronto, você, né, nesse processo de autoconhecimento, de busca, que eu sei que você já está, porque se você está aqui, eu tenho certeza que você já está nessa busca, você vai entendendo e desmistificando e tirando força e poder dessas crenças que ao longo da vida você deu força e poder e que você absorveu e que na sua grande maioria não foram suas, mas que você absorveu de alguém, certo? Então veja como as crenças, elas são importantes e como elas pautam as nossas vidas. Entenda que existem vários tipos de crenças. Eu estou aqui de uma forma mais simples para que a gente compreenda que existem as crenças limitantes e existem as crenças fortalecedoras. Que as fortalecedoras são todas as ideias e pensamentos que te colocam para cima, de capacidade, de habilidade, que você acredita em você, que você é capaz. E as limitantes são aquelas que dizem que você não é capaz, que você não é merecedora, que você nasceu assim. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Quase que não saiu Gabriela, mas é isso mesmo. Mas o que é legal nisso tudo? É que a gente pode reprogramar, mudar essas crenças. Entenda, você que deu força e poder a elas. Então, se você deu força e poder, você também pode tirar essa força e esse poder. Vamos seguindo aqui em frente. Veja só. O que você acredita torna-se verdade em sua vida. As crenças são autorrealizáveis. Se você acredita que você é capaz, nossa, o mundo todo pode dizer que você não é capaz. Mas você acredita em você. Você acredita na sua capacidade. Aí o que acontece? Você vai lá e faz e dá certo. Ah, Isabel, mas às vezes eu acredito em mim, eu vou lá e não dá certo. Mas você olha para aquilo e diz assim, faltou algo. Eu preciso correr atrás disso aqui para me aperfeiçoar, para que isso aqui dê melhor. Então veja como a crença fortalecedora, como ela lhe impulsiona a melhorar, a buscar elementos que você possa ficar mais fortalecida e exercer o seu chamado, a sua vocação, né, de maneira plena, porque você vai em busca de mais, certo? Então, assim, o que você acredita torna-se realidade. Por isso que é muito importante você ter cuidado com os seus pensamentos, estar observando no que é que está se passando na sua cabeça, na sua mente, porque a mente, ela pode te levar para caminhos que não são o que na verdade você gostaria. Por quê? Porque ela quer te manter nessa zona de conforto para que você não gaste energia, certo? Então assim, e a zona de conforto, entenda que não é a zona de conforto, não é algo bom, legal, não. É algo que deixa a gente ali naquela região que não tem crescimento, que a gente não sai, que a gente não evolui, que a gente não tem história para contar. É aquele estágio onde a gente está vivendo a vida, olhando o relógio para ir para casa, né? Olhando os boletos que chegam para pagar e nada mais, não existe nada desafiador na sua vida. Então é essa zona de conforto aí, certo? Isso porque, veja só, as crenças se manifestam de maneira física por meio de atitudes e tomadas de decisões. Quando você acredita em algo, o que eu falei aqui, quando você acredita em algo, você tem uma tomada, né, de decisão, você tem uma atitude, e essa atitude faz com que algo se materialize. Ora, se você está fazendo uma apresentação de um trabalho, você está confiante, então você preparou aquele trabalho, materializou. Você apresentou aquele trabalho teve um resultado satisfatório e impactou o seu chefe. Então você levou um trabalho, apresentou uma proposta e a empresa, né, através do seu chefe, comprou aquela ideia. E aquela ideia vai ser implantada em toda a empresa e vai modificar a vida de vários funcionários e muito mais pessoas. Você entendeu? Algo concreto. Então as crenças são autorrealizáveis. Elas se realizam. Por quê? Porque você tem uma tomada
né? Você se manifesta, ela se manifesta fisicamente, porque você tem uma atitude. Ah, Isabel, e quando eu não tenho uma atitude? Não deixa de ser uma atitude também, é uma ausência. Então, quando você se paralisa diante de uma apresentação, vamos lá dizer, você faz uma apresentação em público e de repente você ficou muda e não conseguiu concluir. Você teve uma atitude de silenciar. Se você foi provocada por um medo, né, você ficou, enfim, mas foi uma atitude, você silenciou. A plateia entendeu que você silenciou e não concluiu. Aquilo se manifestou, você pensou lá atrás, e se eu não conseguir completar? Entendeu? Como é poderoso o que você pensa. Então, você lá atrás pensou que não seria capaz de apresentar. Chegou no meio, você acreditou naquilo que você pensou. E aí o que acontece? As coisas acontecem. Então, por isso que é importante a gente estar vigiando os nossos pensamentos, o que a gente pensa e o que a gente manifesta, porque eles podem ser realizáveis. E não estou falando aqui de questão religiosa, nem de adivinhação, não. Mas veja, eu entendo quando eu conheço uma mulher que quando ela diz que ela é capaz, que ela vai conseguir, eu olho para ela e digo, eu sei que você vai conseguir. Ah, mas como, Isabel? Porque ela acredita nela. Ela tem essa crença fortalecedora que ela é capaz. E quando eu também encontro uma mulher que ela diz, não, Isabel, eu não vou conseguir, né? Isso aqui não é para mim, eu sei que é bom, eu entendo que se ela não tiver a tomada de consciência de que ela pode reprogramar essa crença, ela realmente não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir concluir, realmente não vai dar certo. Por quê? Porque crenças são autorrealizáveis, porque se manifestam de maneira física por meio de atitudes e tomadas de decisões. Então, você toma as suas decisões na sua vida com base nas crenças que você tem, naquilo que você acredita, nessas verdades. Aí eu te pergunto, você está satisfeita com os resultados que você está tendo da sua vida? Você está satisfeita com os pensamentos que você está tendo sobre você mesma? Você está satisfeita com a vida que você está levando, com a sua autoestima, com o que você pensa de você e com a sua capacidade? Então comece a refletir. E essa reflexão causa às vezes um determinado incômodo, mas tenha certeza que se está provocando esse incômodo é porque você está no caminho certo. Então assim, cuidado com o que você pensa. As crenças são autorrealizáveis. Olha, e outra coisa aqui interessante é que há um poder muito grande, né, de influência das crenças, como eu já disse, e aqui a gente só reforçando. Veja, as crenças constroem o nosso mundo e determinam absolutamente tudo em nossas vidas. Isso mesmo. Por que elas determinam absolutamente tudo? Porque as nossas tomadas de decisões são em cima do que a gente acredita. Então, se eu tomo uma decisão, ou se eu deixo de tomar uma decisão, também é em cima do que eu acredito, não é? Se eu acredito que sou capaz e recebi uma proposta de trabalho, eu vou lá, tomo uma decisão de quê? De aceitar essa proposta. Veja que eu entendo que eu sou capaz. Entendendo que eu sou capaz, eu aceitei aquela proposta. Recebi essa mesma proposta, só que eu entendo que não sou capaz, que não vou dar conta desse trabalho. A pessoa que me fez a proposta, ela vê em mim potencial, ela acredita em mim, porque se ela não acreditasse, ela não faria a proposta, mas eu não me vejo capaz. Então, eu tomo a decisão de não aceitar. E isso implica na minha vida. Vai criar frustração, vai criar uma série de conflitos, enfim. Ou, no mínimo, você vai deixar de crescer e progredir na sua vida, o que já é algo impactante. Então, você entende, dá para você entender que as crenças realmente, elas constroem o nosso mundo e elas influenciam naquilo que a gente toma de decisão, naquilo que a gente constrói ou daquilo que a gente deixa de construir, não é? Veja,
Deixa de construir. Tem muitas pessoas que são extremamente habilidosas e são extremamente capacitadas e que poderiam estar utilizando as plataformas digitais, né, gravando vídeo e levando a sua mensagem para outras tantas pessoas. Mas elas têm medo ou elas se sentem incapazes de ligar uma câmera e começar a falar. Veja quantas pessoas estão acreditando que não têm essa capacidade e, na verdade, elas têm. Eu sempre digo que os dons e os talentos que nós temos não são nossa propriedade para ficar resumido somente às nossas vidas. Não é que eu acredito, sou uma pessoa cristã, acredito que os dons partem de Deus, mas respeito e honro todas as religiões e você entenda, dentro da sua perspectiva de religiosidade, não é? Da onde partem os seus dons e os seus talentos. Mas eu entendo que a gente tem que colocar ele a serviço da coletividade, do maior número de pessoas que a gente possa alcançar. E eu entendo que através das mídias sociais eu posso alcançar mais mulheres, eu posso alcançar mais vidas, que através de um conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar a essa mulher a se empoderar, a tomar decisões que podem modificar a vida dela. Então, por que não fazer? Mas, Isabel, você não tem medo de se expor? Você pensa. Às vezes eu tenho, porque você fica tão exposto, né? Você fica tão exposta e qualquer um pode chegar e falar algo. Mas quando eu lembro do meu propósito, daquilo que eu acredito, das crenças empoderadoras, fortalecedoras que eu tenho, aí eu sigo em frente, não é? E vou me desafiando e vou ultrapassando e fazendo as coisas acontecerem. Tá vendo? Como eu acredito, eu faço as coisas acontecerem e elas começam a acontecer. Se eu não acreditasse, eu não faria nada. Então as coisas não aconteceriam. Então se eu digo que não ia acontecer, realmente não ia, porque eu não tomei nenhuma atitude. Veja como é fino essa questão das crenças, de você acreditar ou deixar de acreditar em você, nas ideias que você tem sobre você mesma, no seu potencial, nas suas habilidades e na sua capacidade. Nossas ações e nossos comportamentos são totalmente influenciados por elas, pelas crenças. Né? Tudo que a gente faz, o meu comportamento, o fato de eu falar sobre empoderamento, o fato de eu falar sobre autoestima, passa pelas minhas crenças, passa pelaquilo que eu acredito, não é? Como algo positivo, no caso. Então, tudo que você faz, tenha certeza que está relacionado com o que você acredita. Quando você olhar para uma pessoa, não olhe para o que ela diz, mas olhe para o que ela faz. Aí você vai conseguir entender quais são, conseguir com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade, né, com mais verdade, o que é realmente que ela pensa e como é realmente que ela vive lá dentro dela, certo? E aqui eu faço uma relação, a gente já vem falando, mas assim, de autoestima e crenças. Veja, a autoestima é formada por crenças, coisas que acreditamos sobre nós, que podem ser positivas ou negativas. Entenda, né, que as crenças não são só positivas. Lembra das crenças limitantes? Então, você pode acreditar de forma positiva, né, ter algo positivo, como também pode ser coisas negativas. E essas crenças, elas podem ser conscientes e inconscientes. Guiam nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos comportamentos. Isso mesmo. O que você pensa, você sente. O que você sente reflete no seu comportamento, na sua atitude. E essa sua atitude vai ser imbuída do que você sente. E a consequência dela vai ser decorrente daquilo que você sente. Que veio, tá entendendo? Eu penso, eu sinto, eu ajo e tenho resultado. Eu penso que sou uma pessoa capaz. Eu sinto que sou capaz. Logo, eu vou fazer e o resultado vai ser um resultado de pessoa que se sente capaz, certo? Eu sinto que não sou capaz. Então, eu penso que não sou capaz. Então, eu sinto que não sou capaz.
o meu comportamento, a minha atitude, ou talvez até a ausência, não vai existir, porque já que eu entendo que não sou capaz, então não vai adiantar fazer. Mas digamos que eu vá assim mesmo, mesmo me sentindo incapaz, eu faço. Então o resultado não vai ser bom, porque vai ser sempre aquém do que você, na verdade, você pode fazer, né? Então, assim, as crenças, elas são poderosas, né? E elas passam, né? Elas permeiam nossos pensamentos, nossos sentimentos, influenciando de maneira decisiva nas nossas vidas. E a nossa autoestima é composta, né, por um triângulo de crenças. Isso mesmo, existe um triângulo, né, que é a base da nossa autoestima. Né? Esse triângulo de crenças contribui para formar a nossa autoestima. Existem as crenças do ser, né? São as crenças de identidade. Aí eu pergunto, quem é você? Isso, quem é você? Não o que as outras pessoas dizem, mas quem é você? Né? Se refere ao quem é você. Quem é você? Você é mãe, você é mulher, você é capacitada, você é inteligente, você é empoderada. Quem é você? Você é forte, decidida, sou frágil, né? Eu sou sentimental, eu sou poderosa, eu sou bonita, eu sou inteligente. Crenças de identidade, o que você pensa sobre você, né? Ou também tem essas crenças, eu vejo essas crenças sempre empoderadoras, mas existem as crenças de identidades que também são limitantes. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou ruim, eu sou incapaz, eu não sou merecedora. Veja que isso também são crenças, né? Crenças de identidade. E elas estão ali contribuindo dentro da sua autoestima, na formação da sua autoestima. Além das crenças de identidade, nós temos a crença do fazer, que é a crença de capacidade. O que é que você pensa, né? Se refere à sua capacidade de fazer ou de não fazer. Não, eu sou capaz. Né? Eu consigo, eu vou lá e faço. Se eu não sei, mas se me ensinarem, eu sei fazer. Então é uma crença de capacidade. O que você sente e pensa sobre a sua capacidade? Você acredita que é capaz? Você entende que você consegue fazer aquilo para qual você se predispõe? Ou você não acredita? Você acha que não é capaz, que não consegue, isso aqui eu não consigo, não adianta, não vou nem tentar. Isso interfere na sua autoestima, contribui para o que você pensa, né, para como sua autoestima, na verdade, ela está e como ela está sendo construída. E tem a crença de ter, né, é a crença de merecimento. Eu mereço ter uma vida próspera, eu mereço ter uma vida abundante, eu mereço ter um carro, eu mereço ter um emprego bom, eu mereço ter um bom marido, um parceiro, eu mereço ter filhos. Crenças de merecimento. E tem também, não, eu não mereço ser uma pessoa vitoriosa, eu não mereço ter dinheiro. Lá dentro, elas são conscientes e inconscientes, né? Às vezes, a gente diz, eu não tenho esse pensamento, não, eu quero ficar rica. Ou eu quero ter um relacionamento. Você verbaliza, mas lá no seu inconsciente está lá dizendo, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não consigo. Então é preciso estar atento, né? Estar atenta aos pensamentos, porque os pensamentos eles têm poder. Então, assim, os pensamentos conduzem a sentimentos. Isso é uma frase de Tim Havek lá do livro Mente Milionária, que é um livro muito conhecido e é muito mais do que falar de dinheiro, de ficar, né, milionário, não é? Ele fala de mentalidade, de mudança de mentalidade. E mentalidade tem tudo a ver com crenças, né? Com o que você pensa de você, como elas foram construídas e como você verbaliza e como você se comporta através de atos, principalmente através do seu comportamento, diante dessas crenças, de tudo isso que você acredita como sendo verdadeiro, né? E está pautando a sua vida, certo? Então ele diz assim, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem às ações e ações conduzem a resultados.
Por isso que quando a gente vê uma mulher empoderada, né, de sucesso, sucesso em todas as áreas, sucesso não é só ter dinheiro não, é o que tem uma família, vamos supor, para algumas mulheres, sucesso é ter uma família grande, numerosa, com um marido que a ame, é sucesso. Se ela entende que isso é sucesso, é sucesso. Sucesso também é ter uma carreira, né, uma carreira profissional, ocupar cargos importantes, isso também é sucesso. Mas todas as áreas que você vê mulheres tendo sucesso, elas tinham crenças de capacidade, elas tinham uma autoestima elevada. Não significa que em determinados momentos da vida dela, a autoestima dela oscilou. Normal, quem nunca? Não é verdade? Mas ela sabe que esse lugar, não é, de se manter ali sem acreditar, não é um lugar que vá fazer com que ela consiga realizar tudo aquilo que ela tem para realizar na vida dela, os sonhos e os objetivos dela. Então ela reprograma essas crenças e aí ela dá a volta por cima. Então assim, meus amores, cuidado com o que você pensa, né? Vigie o que você pensa, o que você consome na sua vida interfere na construção aí dos seus pensamentos. Então é preciso a gente estar atentas, né, vigilantes, porque eu costumo dizer que se você não tiver autoestima, você não sai nem da cama, né? E toda mulher bem-sucedida, ela tem autoestima, né? Ela tem autoestima. E para você que acredita que não tem autoestima, que está aí com vários problemas, desacreditando em você, não conseguindo dar uma guinada na sua vida, entenda que você pode mudar esse quadro da sua vida. Você pode modificar. E um dos primeiros passos é observar essas crenças que você tem sobre você, essas verdades absolutas que você passou a dar poder, né? E começar a questionar. Será mesmo que eu acredito nisso? Será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora, que eu não posso, que eu não consigo? Quem foi que disse isso? Não é? Por que é que eu acredito tanto nisso? Comece a se questionar, né? Comece a duvidar dessas crenças limitantes, né? E como é que eu descubro, Isabel, que são limitantes? Como eu já disse antes, entendendo que ela não faz com que você evolua, não fazem com que você cresça, né? São essas crenças que colocam você para baixo, que não dá para você viver, não te permite viver tudo aquilo que lá dentro você tem reservado para viver seus sonhos, seus planos. Sim, porque eu sei que você tem sonhos e você tem planos. Você pode estar com seus sonhos engavetados momentaneamente por várias circunstâncias da sua vida. Você parou de sonhar, né? Você parou, mas você tem sonhos. E a partir dessa tomada, esse resgate, esse fortalecimento da sua autoestima, você vai desengavetando esse sonho. Você vai tirando eles, você vai tirando aquela poeira ali e vai entendendo que eles são sim possíveis de se realizar. Eles são sim, você é sim merecedora que ele se realize e se manifeste na sua vida. Então comece a ter esses questionamentos. Vai dar uma inquietação, pode dar um desconforto, pode doer um pouquinho, mas não tenha medo, porque na verdade eu entendo que não é desconforto, mas é crescimento, certo? Então, assim, vários fatores também influenciam na forma como a gente entende as coisas, né? Os nossos pensamentos, as crenças, isso mesmo. E eu trago 3 aqui, olha: a sociedade, o meio em que se vive, a família, isso mesmo. Esses 3 elementos, eles interferem de maneira decisiva nas crenças, né? Nas crenças que você tem sobre você e, consequentemente, na sua autoestima, certo? A sociedade. Você não está sozinha nesse mundo, não é? Você não é uma ilha e elas interferem na sua vida. Então, elas ditam coisas e você, de tanto absorver e escutar, você passa a acreditar que elas são verdadeiras. Quer ver um exemplo? A gente vê isso muito sempre com relação
ao nosso corpo, a um padrão de beleza. A sociedade, ela dita os comportamentos, ela dita padrões de beleza. Só que isso, às vezes, a gente não está compreendendo, muitas vezes não compreendemos que esse padrão de beleza está atendendo a uma necessidade de mercado, de uma indústria que há por trás. Então a gente não tem esse conhecimento e aí a gente absorve aquilo porque é tão massificado, é tão trabalhado no nosso inconsciente que a gente passa a acreditar que realmente uma mulher que é gorda, uma mulher que é baixa, uma mulher que tem uma pele escura, uma mulher que não tem um cabelo liso, uma mulher que não é loura, uma mulher que não é alta, ela é feia, porque ela está fora desse padrão. Veja, isso é terrível. Não é? Ali a gente presta atenção em várias revistas. Hoje a gente tem as redes sociais, que quando a gente vai ver as blogueiras, muitas blogueiras dessa área, não é que todas as blogueiras são assim, mas essas blogueiras que trabalham com essa questão do corpo, como elas também são refém, e elas mesmas tendo aqueles corpos esculturais, aqueles corpos bonitos, dentro do padrão de beleza, ainda assim elas não estão satisfeitas e muitas recorrem ao Photoshop. Mas aí você está consumindo esse conteúdo. E aí você compara com a sua realidade, com o seu corpo, e você entende que você passa a acreditar que realmente seu corpo tem problema, que já que você não está dentro daquele padrão, seu corpo é feio e você não é uma mulher bonita. Tá entendendo como as coisas interferem nos nossos pensamentos, nas nossas crenças? Então é preciso estar vigilante e questionando o tempo todo. Ah, Isabel, mas isso é cansativo. Não, quando você começa a tomar consciência, isso é quase mecânico. Você entende que isso não é verdadeiro na sua vida, certo? O meio em que você vive, o ambiente de trabalho, seus colegas, né? Isso tudo interfere nas suas crenças, no que você acredita. Como eu lhe disse, você não é uma ilha. Então, as pessoas que convivem com você, o ambiente que você vive, é um ambiente como? Satisfatório, são pessoas empoderadas, são pessoas que acreditam, que têm o costume de levantar, de elevar as outras pessoas, ou é um ambiente ruim, é um ambiente que ninguém está aí para ninguém? É esse tipo de pessoas que você frequenta, são esses ambientes que você frequenta? Então, esses ambientes também interferem na construção das suas crenças. E, né, talvez a mais importante na minha concepção é a família. A família é onde tudo começa. Por quê? Porque ninguém nasce acreditando que não é capaz, que não é merecedora, que não se ama. Ninguém nasce não se amando, ninguém nasce se odiando. Mas tudo isso ao longo da sua vida você vai aprendendo. Alguém vai lhe ensinar, né? A vida vai te ensinar, vamos dizer assim, a vida, para não dar nomes, né? Mas você, ao longo da sua história, você vai aprendendo a não se amar. Entenda que você é um projeto feito para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver uma vida plena. Você nasceu para ser próspera e abundante. E tudo isso que você está vivendo, e se não é dentro dessa perspectiva, não se assuste. Você é capaz de mudar tudo isso que você está acreditando, que fizeram você acreditar para viver aquilo para o qual você foi concebida, que é ser feliz. Não estou dizendo que você não vai ter problema nem adversidade, mas eu estou lhe dizendo que você é um projeto que nasceu para dar certo. Então você nasceu para ser uma pessoa, para fazer a diferença no ambiente onde você vive. E que talvez você não esteja vivenciando todo o seu potencial, toda a plenitude, tudo que você tem, justamente porque você está com a autoestima lá embaixo, está desacreditando, não está se enxergando, as suas crenças estão te colocando para baixo. E aí,
Quando você olha para a sua vida, quando você vai olhar lá atrás na sua infância, você começa a identificar que o meio familiar onde você vivia, aquelas pessoas que ali estavam, não porque ele odiava, não porque elas eram más, mas porque também era aquilo que elas tinham. Vamos dizer que seus pais ou seus tios ou quem lhe criou vivia comparando você com a prima, com a sua irmã, dizendo que a outra era melhor. Ah, você não sabe fazer nada. Se você tirava uma nota e uma nota não era tão boa, você dizia que você era incompetente. Isso na cabeça deles, aquele método, aquela crença, era para que você se desafiasse, para que você tomasse aquilo como algo desafiador e dissesse, não, eu sou capaz. Só que você ainda estava ali sendo construída a sua autoestima. E aquelas pessoas para você tinham muita autoridade. Então você acreditou naquilo. Né? Eram pessoas, talvez, nesse ambiente familiar muito severas. Tinha aquele método de castigar, né, de bater, e você ficou uma pessoa medrosa, porque você acreditou que precisava não contrariar as pessoas. Então você passou a ser uma pessoa medrosa, querendo ser aceita, sem ser capaz de dizer não, mesmo se ferindo, se machucando. E quando você vai olhando lá na sua infância, você identifica esses pensamentos, essas ideias que foram passadas para você através de familiares, de tio, né, de parentes, de pessoas que estavam ali ao seu redor, ou mesmo se não era com você, você via fazendo isso com um irmão seu, com um parente seu mais próximo, e você acreditou, porque aquelas pessoas para você, enquanto criança, eram pessoas que tinham autoridade. Então, o que elas falavam tinha um poder na sua vida. Então, entenda que isso contribuiu para a sua formação, a formação das crenças, daquilo que você acredita. Na adolescência também, o que você ouvia, tudo que você vivenciou de professores seus, de colegas seus, contribui. E veja, é importante a gente revisitar, fazer esse resgate para a gente entender que determinados pensamentos que a gente tem sobre a gente não são nossos, mas que a gente assimilou e está vivenciando e pautando a nossa vida em cima deles. Então, é importante você descobrir, identificar as suas crenças, saber que são elas saber que são através delas que você está pautando a sua vida, que você está tomando as suas decisões, que a sua autoestima foi construída. Mas mais importante é você também entender que se até aqui você veio com mais crenças limitantes, com mais crenças que não são empoderadoras, mas é você entender que elas são possíveis de ser reprogramadas, serem modificadas, não de uma hora para outra, não de um dia para outro, com paciência, com calma. Eu sempre falo que a caminhada, a jornada do fortalecimento da autoestima, do autoconhecimento, porque as duas estão muito ligadas, autoconhecimento e autoestima, uma coisa está ligada à outra. Quanto mais você se conhece, mais você se empodera. Quanto mais você se conhece, mais você sabe quem é você. Quanto mais você se conhece, mais você sabe onde estão os seus pontos de melhoria. Então, quanto mais você se conhece, mais você se torna a mulher que você nasceu para ser. Então, é uma caminhada que não tem linha de término. Ela tem linha de início, tomada de consciência. Entendeu? Começou a identificar, você já começou nessa caminhada, nessa jornada. E cada uma tem o seu tempo. Eu falo que não existe regressão nessa caminhada do autoconhecimento. Existem momentos que você pode estar cansada. Aí você para, descansa e depois retoma da onde estiver. E quanto mais mulheres com a sua autoestima empoderada, com sua autoestima elevada, mais empoderada nós vamos ter. E muito melhor a gente vai ter um mundo para não só as mulheres viverem, mas para todo mundo. Porque quando uma mulher tem a sua vida impactada de forma positiva, ela impacta a vida de milhares de pessoas, certo? Então, gente, o vídeo de hoje foi para a gente falar sobre crenças, para que você tenha mais compreensão, entendimento e como elas
interfere na sua autoestima. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Deixe seu comentário aí se você quiser compartilhar algo. Não se preocupe, vou estar lá respondendo com o maior amor do mundo, certo? Deixe seu like e compartilhe para outras mulheres também, certo? Então assim, um beijo grande, fique com Deus e até a próxima.